Obrigado, Edivaldo. Uma das coisas que eu mais oro por vocês na igreja é que vocês tenham revelação da palavra de Deus. Eu posso orar pelos problemas de vocês. Alguns problemas se solucionam rapidamente. Outros estão ligados a outras pessoas da família, parentes. E talvez demore anos para solucionar, ou talvez nem se solucione, porque não depende de nós. Então é bom orar pelos problemas. Mas quando a pessoa tem revelação da palavra, é a coisa mais importante da vida dela. Porque a revelação da palavra põe ela numa dimensão de fé e de conhecimento extraordinário. E isso é o que mais Deus quer. Paulo fez 2 orações pelos Efésios e uma oração pelos Colossenses. Paulo não pediu nada material nessas 3 orações que ele fez por essas igrejas. Mas nas 3, Paulo pede que eles tenham revelação e tenham conhecimento de Deus. Depois do capítulo 1 de Efésios, que Paulo fala sobre os lugares celestiais, a nossa predestinação, a nossa redenção, centralizar tudo em Cristo. Ele viu que ele falou coisas tão altas que talvez os Efésios não estivessem entendendo. Quando ele termina esse assunto, ele ora: Deus, conceda a eles. Talvez eu tenha ido tão longe, eles estão lá embaixo, não estão entendendo que é os lugares celestiais. Então conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do coração deles. Depois que ele escreveu isso, ele viu que foi profundo e percebeu que talvez o coração dos Efésios não fosse compreender. Então ele escreve uma oração para que Deus iluminasse os olhos do coração deles. Então a coisa mais importante é que você tenha a revelação da palavra. É o que eu mais oro pela igreja, por você e por todos aqueles que têm ouvido aquelas programações na rádio. Fala assim, amém. Então vamos, Mateus 16. E vamos ler a confissão de Pedro, né? Em tudo eu procuro centralizar Cristo na tua fé, no teu coração. Se eu vier aqui contar uma história bonita e falar um monte de coisa, e você até se emocionar, mas eu não centralizar Cristo, então foi tudo perdido. Eu posso vir aqui e falar, dar um testemunho e você até chorar, e eu vou ficar contente porque fiz alguém chorar. Mas se eu não centralizar Cristo, não mostrar Cristo para você, pode ser uma coisa bonita para os homens, mas às vezes sem nenhum fundamento da palavra de Deus. Então vamos, Mateus 16, versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Que é ele mesmo, né? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer feliz, muito feliz. Feliz é você, Simão Barjonas. Simão Barjonas era Pedro, né? O primeiro nome dele era Simão. Porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Senhor, abra os nossos olhos, os olhos do nosso espírito. O Senhor
pelo teu Espírito, me conduza nas palavras certas, Senhor. Preciso muito as palavras certas. Eu não quero simplesmente pôr uma ordem na minha cabeça, mas eu quero as palavras inspiradas pelo teu Espírito. Isso que me importa, não é a glória do homem, mas a glória de Deus. Assim eu oro pela fé, crendo em nome de Jesus. Fala assim, amém. Jesus já tinha feito muitos milagres, já era muito conhecido. Multidões já seguiam Jesus. Na altura de Mateus 16, Jesus já tinha feito 2 vezes a multiplicação dos pães. Jesus era muito conhecido, tinha muita gente atrás de cura, atrás de bênção. E nesse episódio aqui ele faz uma pergunta para os discípulos: o que as pessoas, o que essa multidão que está atrás de mim, a fim de comer pão multiplicado, a fim de cura, a fim de bênção, o que elas estão dizendo ao meu respeito? Agora, qual era a visão daquelas pessoas? A visão das pessoas que procuravam Jesus era a visão daquelas pessoas do Velho Testamento. Olha o que eles dizem. Perguntou Jesus: o que o povo está dizendo ao meu respeito? Versículo 14. Responderam: uns dizem João Batista. João Batista tinha acabado de ser morto, ele foi degolado, cortaram o pescoço dele. Ele foi o precursor, o que abriu o caminho para Jesus começar o ministério dele. Olha a compreensão das pessoas. João Batista. E os outros? Outros Elias, é Elias que está aí. Outros Jeremias, e outros diziam, alguns dos profetas. Eles citavam os personagens do Velho Testamento. Jeremias havia morrido. Elias foi tomado vivo, arrebatado num carro de fogo e foi embora. Os demais profetas morreram. Mas continuou ele: o que diz? E vocês, quem diz que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo. O que quer dizer o Cristo? Aquele ungido de Deus, o capacitado, aquele ungido de Deus que veio com a unção do sacrifício para morrer na cruz. Então sempre você vai ouvir assim: Jesus Cristo, sempre associado a Jesus Cristo. Então Jesus ungido, Cristo ungido para o sacrifício, ungido por Deus para o sacrifício perfeito, o capacitado a fazer aquilo que ele fez, o único. Então ele fala: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Jesus afirma para ele? Como Pedro viu isso? Por que aquela multidão não enxergava Jesus Cristo? Enxergava só os personagens da velha aliança. Por que eles não viram Jesus? Mas Pedro viu. E Jesus disse para ele: você é feliz, Pedro. Bem-aventurado quer dizer feliz. E afirma: porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, não partiu da vida natural. Pedro não teve esse conhecimento de modo natural, não foi carne e sangue, porque carne e sangue não consegue ter revelações das coisas de Deus. Então diz: feliz é você, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso. Então, como Pedro pôde conhecer uma coisa que ele não tinha capacidade por ele mesmo de conhecer? Como Pedro pôde enxergar uma coisa, um mistério, se carne e sangue não poderia revelar aquilo? Então ele disse: foi meu Pai que abriu o teu entendimento, meu Pai que te revelou, que fez você entender esta coisa. Então, o que é uma revelação? Eu estou convicto a cada dia que passa que o homem não tem capacidade de conhecer os mistérios de Deus por conta própria. O homem não tem capacidade de ter uma visão clara de quem é Jesus Cristo por conta própria. Ele vai falar isso, é Jeremias, é Elias, ele vai falar essas coisas.
João Batista, profetas, não é? Ele vai ter a visão dos personagens do Velho Testamento, porque é fácil de entender isso. Então, eu não posso compreender certas coisas de Deus se o próprio Deus não me abrir o entendimento, como fez a Pedro, e não revelar as coisas profundas dele. Então, o que é uma revelação? Já falei isso muito para você. É uma ação divina na mente, no coração, numa igreja, num homem, que comunica a essas pessoas os desígnios de Deus, os desígnios que eles nunca conseguiriam compreender de maneira própria, por esforço próprio. Então só Deus é que abre, só Deus é que faz, só Deus é que faz os olhos, as escamas no espírito cair, para a pessoa compreender. Então Jesus disse o que para Pedro? Você é feliz, Pedro, porque não foi carne e sangue, meu Pai fez você conhecer isso. Então, se tem uma sede no meu coração, querido, talvez você não me conheça ainda, mas se tem uma sede no meu coração, você já deu algum mergulho profundo em águas profundas? Eu não dei, mas eu imagino que seja assim. O indivíduo pula e vai lá no fundo, numa coisa bem profunda, onde não é qualquer um que chega, né? Então penso, o maior desejo do meu coração é isso, é dar um mergulho nas coisas de Deus, na verdade, mas numa profundidade tal, onde eu me satisfaça de tal maneira em compreender aquilo, mas não compreender aquilo para ser alguma coisa, não compreender aquilo para guardar e se aparecer, para poder externar e trazer para as pessoas aquilo que está naquilo que é profundo, a sede da minha vida, mais do que tudo, é mergulhar tão profundamente nesse evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, chegar num ponto tão profundo que eu possa trazer lá da profundidade para todos as palavras certas, a revelação certa, a compreensão certa, não compreensão de uma denominação, de um líder, de uma organização, mas compreensão de Deus, do evangelho, as verdades que têm que ser postas para fora constantemente, para que todos sejam aperfeiçoados. Então não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então revelação é uma ação divina que só ela se manifestando é que o homem pode compreender. Não adianta, não tem esforço próprio, não tem organização que faça isso. Então vamos a alguns textos da palavra de Deus que fala sobre essa revelação. Lucas capítulo de número 10, você tem Mateus, Marcos, Lucas. Jesus aqui dá uma declaração muito grande, profunda. E ali no versículo de número 22, primeiro ele diz assim no versículo 21, olha bem: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Para um pouquinho. Por que Jesus está exultando? Lucas 10, 21 e 22. Porque ele está dizendo graças te dou, porque você ocultou estas coisas dos sábios e entendidos, daqueles que são sábios e inteligentes, e foi revelar aquelas pessoas pequenas sem muito conhecimento. A liderança não conseguia compreender Jesus, os líderes religiosos não conseguiam compreender, os instruídos não conseguiam compreender, mas os simples vinham e entendiam e criam. Jesus está dizendo graças te dou, o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, e viestes revelar aos pequeninos. E ele fala: porque isso te agrada, isso foi do teu agrado.
E depois no versículo 22 ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que coisa interessante. Primeiro, tudo foi entregue pelo Pai nas mãos de Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, é Jesus que revela Deus. É Jesus que revela o Pai de acordo com a vontade dele. Então, muitos sábios e instruídos, religiosos, não conhecem essas coisas profundamente, não conhecem. Mas os pequeninos, as pessoas pequenas, as pessoas às vezes simples, sem muito conhecimento, sem muita letra, sem muita teologia, essas pessoas estão enxergando, está sendo revelada a elas, elas estão vendo que muita gente grande não está enxergando. Isso é do agrado do Pai. Você está entendendo essa linguagem ou não? E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é Jesus que revela, que abre o entendimento para que você veja Deus. Então, quando eu vejo Jesus, é fácil de eu ter uma visão de Deus. Ele revela quem é o Pai. Não é nenhuma mulher que revela, não é nenhum líder que revela, não é nenhuma organização que revela. Não, é Jesus que revela quem é o Pai. E o Pai revela quem é Jesus. É uma unidade tão perfeita que um não está separado do outro. Nós cremos que Deus se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. Apesar de não ter essa palavra Trindade na Bíblia, mas Deus se manifesta em três pessoas, e esses três são um. Nossa cabeça é difícil de entender, mas a unidade deles é tão perfeita que eu não posso conhecer um ser separado do outro. Então, da mesma forma, quando eu conheço Jesus, eu conheço o Pai, e quando eu conheço o Pai, eu conheço mais Jesus. Um revela o outro, porque são um. É um mistério isso. Então, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quando você for orar, ora: Deus, eu quero ver essas coisas, eu quero compreender, eu quero enxergar isso. Pelo amor de Deus, me abra o entendimento, Senhor. Eu quero ver as coisas profundas, eu quero enxergar. O Evangelho não pode ser só essa mesquinhez, essa troca de coisas. Não pode ser só essa coisa: eu dou isso para me dar aquilo. Não pode ser o Evangelho não pode ser essa briga dos grandes para um derrubar o outro nos horários da televisão. O Evangelho não pode ser só essa venda de material. Só existe uma Bíblia, mas tem 500 mil Bíblias agora. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do namorado, do adolescente, do velho, do homem, do caminhoneiro, do pescador, do astronauta. E compra, que isso vai... Não, o Evangelho não pode ser só isso. O Evangelho não pode ser alguém brigando com alguém para tomar um horário de televisão. Não pode ser isso o Evangelho. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não pode ser. Jesus não era assim. O Evangelho não pode ser essas coisas. Alguma coisa está estranha, tal, não está? Então, ora, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, eu preciso ver. Eu preciso ver. Quando Jesus Cristo veio, por que a liderança não recebeu Ele de braços abertos? Porque a religião, o judaísmo naquele tempo virou um comércio. Virou uma coisa tão organizada, tão controlada por uma liderança religiosa, que quando o prometido veio, estava todo mundo cego para ele. Mas os miseráveis viram, os leprosos creram, as prostitutas creram, não é? Os publicanos, os pecadores acreditaram e viram, mas a liderança religiosa o matou, não viu, não conseguiu ver.
Então vamos mais um pouquinho para frente. Vamos ver o próprio apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, para você entender. Entender a revelação, né? Uma coisa que é só Deus que faz. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor. Olha, começa aí a ação divina. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirá o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Paulo, com autorização para prender os cristãos, levarem eles presos. Uma pessoa que pensa que está servindo a Deus, mas está indo contra Deus, furioso, não é? Ele não está buscando a Deus, ele não está orando, ele não está a ter misericórdia, ele está com ira no coração para prender aquelas pessoas, levá-las a Jerusalém presa. Quanto ele judiou de homens e mulheres que criam em Jesus Cristo, mas no meio do caminho ele não sabe o que vai acontecer. Brilha uma luz do céu, ele cai por terra, e depois ele relata que ele viu Jesus, e cai ali, e vem uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não sabia nem do que se tratava. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus se revela a ele, sem ele estar buscando Jesus. Jesus, uma ação divina que traz um conhecimento de Deus. Então Paulo, que era um perseguidor, ele passou a ser um cristão, se converteu instantaneamente. Ele não estava buscando a Deus, ninguém fez apelo para ele vir na frente para aceitar Jesus, ele nem pregou o evangelho para ele, ninguém falou: se arrependa, Paulo, ninguém falou nada. Mas uma manifestação de Deus muda o homem instantaneamente, faz ele conhecer o que nunca conheceu. Isso é revelação de Deus. E Paulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Aquele homem deve ter quase desmaiado. Ele estava indo prender quem crê em Jesus. Agora Jesus apareceu para ele. A revelação de Deus. Viu o que não via, entendeu o que nunca poderia entender por ele mesmo. Você não tem vontade que isso aconteça com você? Você não tem vontade, você não tem sede? Você não tem sede um pouquinho? Você está num texto da palavra, daqui a pouco aquilo se abre de um jeito, você fala: meu Deus, eu nunca tinha visto isso, e até chora por ter visto uma verdade na palavra de Deus. Você não tem sede disso? Às vezes a preocupação do dia a dia, da semana, é tanta, a gente corre tanto atrás da comida, não é? E a gente não tem dinheiro e fica apertado, e a cabeça fica pesada, né? E isso toma uma semana, 2, um mês, 2, 3, 4, aí chega os netos, chega todo mundo, você fica a 1000 por hora, né, vó, mãe? E às vezes a nossa sede tem sido mais de ir para a cama, dormir. Você não tem sede? Você não tem sede? Quando eu começo o culto, eu oro assim: Senhor, queremos começar o culto com sede, porque uma pessoa que está muito tempo sem beber água, o corpo dela clama por água.
Se você ficar um tempo sem comer é uma coisa, mas com sede o mal-estar é maior. Então a pessoa vai ficar desassossegada. Então imagina uma sede no espírito assim, um desassossego tão grande por dentro, com muita sede. Só ele vai matar isso. Eu não vou sossegar enquanto eu não beber essa água. Então sempre peço sede de Deus. Porque se entrar no culto, se entrar aí e ficar assim, ó, até esconder debaixo dos jogos. E na igreja pra quê? Vai assistir Silvio Santos, é melhor. Vai lá ver o baú, tem baú ainda? Vai lá, vai ter alguém cantando, né? Vai ter lá um monte de mulher dançando. Vai fazer o que na igreja? Vai procurar a tua turma. Agora, eu penso, se eu venho na igreja, eu vou ficar antenado, não vou perder uma vírgula da palavra. Não vou ficar viajando. Não vejo a hora de ir embora. Ter sede. Então Paulo viu o que não via, entendeu o que não entendia, e teve revelação, e viu. Você tem sede, tomara que você saia daqui hoje perturbado, bem perturbado, tomara, revoltado, sem fazer a campanha da revolta, mas revoltado porque não tem sede, porque não quer ver, revoltado com a carne que não quer essas coisas, bem revoltado. Tomara que você saia bem revoltado daqui hoje. Gálatas capítulo 1, vamos lá. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E agora ele vai falar o que aconteceu em Atos 9. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja, devastava, e na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. E agora ele conta quando porém ao que me separou antes de eu nascer. Então quando Paulo foi chamado, como eu gosto disso, como é que Paulo podia ter você só pode separar uma coisa que está nos seus olhos, que você tem acesso a ela. Como você vai separar alguém que não nasceu ainda? Glória a Deus, será um mistério, isso é maravilhoso. Deus é presciente, Ele sabe quem vai nascer antes que a pessoa existe. Então ele falou, eu vou separar esse aqui, deixa ele alguns anos aí, fazendo mal, judeuzão, brabo, tradicional, religioso, na hora certinha ele vai vir, ele vai acordar. Foi separado antes de nascer. Glória a Deus. Você acredita nisso? Deus está fazendo acepção de pessoas. Não está não, você não entende isso. Então eu penso que se quem está entendendo o evangelho é um separado, vai falar com quem não é separado, pode ser um teólogo, não vai entender nada, não vai ver nada, vai ficar com a água orada, vai ficar com essas coisas, vai ficar com o saorado, vai ficar com o suor, vai ficar com isso, não vai entender nada. Vocês riem, né? Versículo 12, porque eu não recebi nem aprendi o evangelho de homem algum. Eu fico pensando, meu Deus, mas como aprendeu de homem algum? Então eu fico pensando,
Paulo voltou para o Velho Testamento e começou a reler tudo aquilo de forma diferente. Ele começou a ler as promessas do Messias, do Filho que viria. Chegou em Isaías 53, começou a entender. Ele começou a ler Isaías 53, não tinha aparência, não tinha formosura. Era alguém que os homens escondem o rosto, e Jesus foi se revelando para ele. Aí ele chegou lá na lei de Moisés, releu tudo aquilo, chegou nos profetas maiores, menores, terminou lá no dízimo em Malaquias, e Jesus falou para ele: agora tudo isso se cumpriu. Você achou todas as promessas da minha vida no Velho Testamento, agora eu já vim. Agora eu vou te revelar um mistério oculto que eles não conseguiram entender e nem entenderam, que é o Evangelho, que é a nova aliança. E Paulo foi recebendo a orientação, foi batendo o velho, conhecendo as revelações de Jesus Cristo, foi entendendo a graça de Deus, e num período de alguns anos o Evangelho foi revelado, e Paulo viu tudo do Evangelho. Ele viu tudo que Deus falou: vem aqui no terceiro céu um pouquinho conversar comigo. Você acredita nisso? Ele viu tanto que Deus falou: vem aqui. E Paulo falou: não sei, eu vou ler de novo isso, eu preciso ir lá. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor, não do homem, mas do Senhor. E ele era, conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, ou foi arrebatado ao paraíso. Onde ele foi? Ao paraíso. Aquilo que Jesus prometeu para o ladrão da cruz. O ladrão da cruz falou: lembra-te quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Paulo foi arrebatado lá e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem se referir. Então ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi lá pessoalmente, e ele ouviu coisas inefáveis, coisas doces, incontroláveis, profundas, que Deus falou para ele: não fala isso para ninguém, ao homem não é lícito referir, não vão entender, você está vendo, eles não vão entender, não dá para entender, não fala nada. Até onde ele viu? Escreveu metade do Novo Testamento, abriu a porta da verdadeira graça de Deus, não é? Você não tem sede disso? Eu tenho sede. Eu queria dar uma chegadinha lá. Eu queria. Só um pouquinho. Uma manhã dessas, eu não estou querendo te empolgar para você se emocionar, mas é o que está aqui dentro. Uma manhã dessas eu acordei cedinho, né? Enquanto a água fervia lá para o café, e veio um desejo: Senhor, como eu gostaria de dar uma viajadinha agora, só uns minutinhos, sair um pouquinho desse corpo aqui, esse corpo que me prende aqui, cheio de emoção estranha, só uma saída para mim poder te adorar no teu nível mesmo, né? Que pena, não aconteceu nada. Olha, vou brincar com você: se você for no meu enterro essa semana é porque eu já fui. Ele atendeu. Não tem medo de falar isso não, gente. Aí, quem quer pregar aqui na igreja pode assumir meu lugar, que eu já era. Quem briga para pregar e fala que eu não dou oportunidade, pode vir aqui. Assume logo, já era. Aí você vai sentir o que assim, vai ver quanto é bom. O peso da palavra, a palavra esmaga, me esmaga todo dia. Ai, minha cabeça e meu coração. Eu acordo, quero ficar assim leve, mas já vem na minha cabeça e no meu coração o peso da palavra. Deus não me dá sossego. Eu não devia falar assim, eu não tenho sossego, gente. Eu não quero ser pastor. Chega. Mas não tem jeito.
Não tem jeito. Queria ser que nem você, vou na igreja, esse fim de semana nem vou na igreja, vou tomar sol. E eu vou lá pro Horto Florestal andar de bike, eles estão lá no culto, eu estou aqui correndo, feliz da vida. Eu não posso. Entende isso? Ele foi lá e viu até onde o evangelho foi revelado. Mas eu gastei muito tempo nisso. Volta agora, vamos voltar. Volta lá para 16 de Mateus. E ele diz: Pedro, sobre esta pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Então ele fala: eu também te digo que tu és Pedro, uma pedrinha menor, mas sobre esta pedra que é Cristo, no versículo 18, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então Cristo, ele é o fundamento da igreja. Toda pessoa que vai fazer uma construção tem que fazer um fundamento. Você vê esses edifícios enormes, 30 andares, 40 andares, mas o tempo que ficou ali num terreno só fazendo barulho, fazendo aquelas fundações profundas, aquelas vigas profundas, aquelas coisas enormes de ferro, redondas, de concreto sendo postas ali, muitos metros de profundidade, a gente não vê. Para suportar tudo aquilo lá em cima, um fundamento fortíssimo, calculado, foi posto numa parte escondida, que não se enxerga, para suportar a parte de fora. Então Cristo é a pedra, é o que sustenta, é o fundamento da igreja, é o que suporta, sustenta, segura, mantém a igreja. E Cristo disse: sobre esta pedra, Cristo, eu vou edificar a minha igreja, e portas do inferno, nem diabo, nem mal, nada vai prevalecer contra a igreja edificada sobre a rocha que é Cristo. Nada prevalece. Essa igreja é invencível, é vitoriosa, é uma igreja comprada com sangue, justificada, e diabo nela não tem vez. Acabou, já era, porque ela está edificada sobre Cristo, sobre a rocha, e portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Vamos ler mais um texto. 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 3. Então Paulo fala justamente sobre isso. Versículo 10. 1 Coríntios 13, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, porque ninguém pode lançar outro fundamento do qual foi posto, qual é o que? Jesus Cristo. Então Paulo é um construtor, ele fundamentou a igreja, o fundamento é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Então eu não posso crer em outras coisas que não é Cristo, levar o povo a crer em coisas que não é o fundamento, que não é Cristo. Quando a igreja é um indivíduo, quando a igreja é uma organização, e tudo está apoiado nisso, não está apoiado sobre o fundamento, não é Cristo. Por isso que você tem que saber, qualquer igreja que você for, eu quero ver como Cristo é posto nessa igreja. Se ele não é o centro das atenções, o fundamento dela não é Cristo, é homem, é comércio, é um monte de outras coisas, mas não é Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o que é Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então ele fala assim: o fundamento é Cristo. Agora, como eu vou edificar? O que eu vou construir em cima disso? Então ele cita 6 materiais: ouro, prata, pedras preciosas. Isso aqui não é pelo valor, em valores financeiros que ele fala ouro, prata, pedras preciosas. Ele cita mais 3: madeira, feno, palha.
Por que ele fala ouro, prata, pedras preciosas? Porque são 3 elementos que gostam do fogo. A pedra preciosa, ela é formada na profundidade da terra, numa temperatura altíssima. O ouro, para se tornar um ouro bom, tem que ser purificado no fogo. Ele se torna puro. Uma prata, para ser prata boa, também tem que ser purificada no fogo. O fogo torna esses 3 elementos melhores, mais puros. Agora, e madeira, feno, palha? São coisas que, se o fogo passa, queima e destrói tudo. Então, o que é edificar com ouro, prata, pedras preciosas? É edificar a pessoa com a verdade, com o evangelho sobre o fundamento que é Cristo. Agora, o que é edificar a pessoa com madeira, feno e palha, com material que se desfaz? Então, quando você vê as pessoas acreditando em agorado, óleo ungido, sal grosso, fitinha, rosa, homem, quando você vê as pessoas acreditando nessa profetada que está cheio, quando você vê as pessoas acreditando num apóstolo que cobre todo mundo e não é Deus para cobrir, a vida deles está sendo edificada com madeira, feno e palha, meus irmãos. Quando você vê as pessoas crendo em coisas que não é Cristo, correndo atrás de coisas que não é Cristo, está sendo construída alguma coisa neles, mas é madeira, feno e palha. É madeira, feno e palha. Agora continua a leitura. Versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um. O fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Para um pouquinho. Que fogo é esse? Todos nós passamos pelas tribulações, pelos problemas, pelos sofrimentos da vida. Isso é o fogo que todos nós passamos. Mas para quem está construído com ouro, pratas, pedras preciosas, que são as verdades do Evangelho, tudo que vier de mal na vida dele, ele vai se tornar melhor através disso. Ele vai se tornar melhor através das adversidades, melhor através dos problemas, dos conflitos, das lutas, porque ele vai ser mais purificado, ele vai ser mais constituído, mais firmado. Nós só gostamos do lado bom, recebe bênção, só isso que o crente quer, mas tem o lado do aperfeiçoamento que vem de Deus, que Ele vai pôr fogo em muitas coisas para tirar os defeitos e erros da nossa vida. Mas é para bem, não é para mal. Então, quem está sobre o fundamento vai ser aperfeiçoado, purificado, e a obra não vai cair, não vai se desfazer. Mas agora, aquele que foi edificado com madeira, feno e palha, que não é o Evangelho, que é isso que você está vendo, quando vier isso na vida dele, ele vai se arrebentar, ele vai se afundar, ele vai sentir dor, ele vai cair, ele vai se afastar, porque tudo isso vai queimar. Acreditar nessas coisas não suporta o peso da luta do dia a dia. Imagine uma pessoa que deu a vida por uma rosa orada, aí acontece uma coisa terrível na vida dela, ela olha para aquilo ali, não faz nada por ela, ela vai sofrer o dano. Uma pessoa que fez 1000 votos para ter uma coisa de Deus, não aconteceu nada, aí vem a tribulação na vida dela, ela vai sofrer o dano, vai sofrer dano. Estou gritando muito? Acho que estou, né? Deixa eu vir para cá, vai. Aqui eu falo mais devagar. Então, quanta gente acreditou em coisas e sofreu dano, e vai sofrer, porque na hora que a batalha vem, ele acreditou em palha, em madeira, coisas que não suporta, não consegue passar, está desnutrido. Vocês estão entendendo? Está sem resistência física. E quanta gente sofre o dano. Mas você vai ver em que ele se apoiou: num homem, numa coisa orada, numa campanha disso, num negócio que prometeram ali em terra de Israel, em água do Rio Jordão, mas não no fundamento que era Cristo. Então ele sofre o dano. Se você soubesse quantas pessoas me ligam que sofrem danos financeiros,
Geralmente quem me liga depois que começa a entender a pregação do Evangelho, aí me liga: pastor, faz 5 anos que eu não vou na igreja. Eu pergunto: o que está acontecendo? É isso, aquele. Fala: olha o dano. A pessoa deu a vida às vezes por uma organização, mas não estava no fundamento, sofreu dano, pois não quer mais saber de igreja. Pastor, eu fiz isso, aquilo, e agora está tudo errado. Fora aqueles que usaram cheque especial para pagar voto, para fazer campanha. Tem gente até que pediu dinheiro emprestado num juros altíssimo no banco para fazer sacrifício e sofreu dano, não consegue pagar, está desempregado e está com o nome sujo na praça, sofreu dano. Não estava em Cristo, meus irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Continuando, versículo 14: se porém a obra de alguém, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, como todavia através do fogo. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é vocês, é sagrado. Então, como é gostoso ver alguém firme em Cristo e nada mais. Aí vem aquela luta, aquela coisa, ele está tão fundamentado ali, ele está tão no ouro, na prata, na pedra, que ele passa aquilo e prevalece, sai melhor, treinado, maduro. Mas como é triste ver pessoas que nunca estiveram firmadas no fundamento, sofreram dano. Muitos desaparecem da igreja, muitos confundem Deus com coisas e sofrem dano. E uma pessoa com dano depois é uma pessoa machucada, triste, caída, ferida. Como é difícil tratar alguém assim, levantar alguém assim. Olha, eu só cheguei na metade da pregação, vamos até o fim? Não vamos não. Não vamos não, vamos voltar. Se Deus quiser eu posso continuar isso domingo ou mudo para outro. Volta lá em Mateus 16. Está na hora. Mateus 16, onde nós começamos. Versículo 13. Jesus disse: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Versículo 13. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: feliz é você, Simão, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que eram as chaves do reino dos céus? Presta atenção. Em Atos capítulos 2, depois que eles receberam o Espírito Santo, qual foi o primeiro pregador? Foi Pedro. A primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Pedro usou, abriu a porta do reino. Ali começa a igreja, começa tudo. Então essas chaves é abrir a porta do reino de Deus para o Evangelho, para que as pessoas entendam. Aí sim, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Você acredita nisso? Vamos cantar a Igreja do Senhor agora em improviso.